Tudo bem, galera? Recebendo aqui no podcast Músicos do RN, Erinaldo Edson. E aí, Cara, cara? cara, obrigado pela disponibilidade, tá? De bater esse papo aqui. Depois você manda alguma gravação, você tocando, geralmente para mim colocar na abertura aí. A gente sempre Certo, faço isso quando é possível, se não, tudo bem, mas é legal ver a galera tocando e tal. tá Então, certo. Eu vou mandar. Primeiro eu quero agradecer o convite e agradecer aí a sua iniciativa de divulgar os músicos do Rio Grande do Norte, que eu acho que é bastante importante um tipo de trabalho desse, até que fica conhecido os músicos do nosso estado aqui. Para mim é uma honra estar é, aqui hoje. que legal, cara, que legal. Passou já muita gente importante e assim, eu gostaria de ter mais recursos e mais condições de valorizar muito mais pessoas. Assim, tem uma lista gigantesca. Esse E a ano gente sabe eu que e a gente posso sabe que falar. no Rio Grande do Norte, se a gente for continuar cavando, tem muito músico bom que a gente Muito, não conhece, né? O estado da gente é muito. muito rico musicalmente. Na capital em si já tem muito músico bom que muita gente não conhece. E se você for para o estado, então é que É, você. eu vejo nível nacional e internacional, né, cara? Eu vejo muita gente tocando. É incrível. Na cidade da gente, no nosso estado, musicalmente falando, tem muito músico bom. Que É, a gente conhece muitos, mas também tem muitos que estão por aí que a gente não vê. Ano passado, eu tive em Jardim de Seridó. Uma das coisas que a ilha faz, a Ilha de Música Itinerante, a gente foi uhum. dar um curso básico de harmonia, essas coisas para o pessoal de banda lá. Meu amigo, os meninos do sopro, você colocava a partitura lá, os meninos, puf, Pegava. lendo tudo de primeira. Aí como é teu nome? Aí, quantos anos? 16. Eu, oxi, Caramba. nunca nem ouvi falar de tu. A gente É, fica até perdido, né? Que, a gente, assim, que normalmente a gente só conhece os que estão sempre em evidência, mas tem muita gente que não está em evidência que tem uma é, musicalidade muito grande, né? eu vi, cara, no release, né, que você mandou, que você começou sua vida musical, né, sua iniciação nesse projeto Ilha. Fala um pouquinho desse projeto. Que projeto é Bem, esse? a Ilha Do que de se Música trata? um projeto de musicalização, é um projeto social que utiliza a música como meio de socializar crianças, né? Começou em outubro de 2006 e eu tive a oportunidade de ir para a Ilha de Música em setembro de 2007. Porque antes de eu ir para a ilha, os três meninos que praticamente, quando ele abriu a porta, eles estavam lá, que são três irmãos, Silvestre, Diego e De Leon, a gente já tinha, o pai deles pegou a gente para fazer um projeto pé de serra, para gente tocar forró pé de serra, e na época, antes de entrar na ilha, eu já tocava zabumba. Aí os meninos descobriram a ilha, né? Reinaldo, vamos. Aí quando foi em setembro, eu jogava na ABB nessa época. Eu tava para ir pro juvenil. Aí, pronto, eu vou lá. Eu já tinha zabumba, aí fui para lá. Entrei na ilha no dia 21 de setembro de 2007. E lá, praticamente tudo mudou através da ilha. Eu sou o que eu sou hoje, músico, de formação, essas coisas, eu sou grato à minha vida à Ilha de Música. Porque foi uma oportunidade de ouro, de ouro. Não só para mim, mas com muito mundo daqui da gente que passou por lá. Aí, eu já conhecia Gilberto de ver na televisão, que era maestro de carnaval. Aí no dia a dia, a gente foi entendendo que é música, que a música podia ser uma profissão, porque muita gente tem a música, acha que a música só uma brincadeira, ou você se junta três, quatro caras, um vai tocar violão, outro vai tocar um pandeiro, tocar alguma coisa, e não é. A gente sabe que a música tem uma diversidade gigantesca de você trabalhar com ela. Aí fui conhecendo, eles apresentaram partitura, foram levando músicos como Jubileu, Sérgio Groove, Irã Barreto, o Primata, assim, para a gente conhecer, saber do trabalho dessas pessoas. Aí, quando foi em 2009, é uma oportunidade de ouro, de ouro, de ouro. Eles botaram assim: quem toca percussão, bateria, na época eu só tocava percussão, Hum. vai fazer violão ou piano ou vai tocar flauta. Cara, eu sou sincero, flauta, eu nunca tive paciência de tocar flauta. Isso nunca tive paciência. Uhum. E eu achava piano muito grande, que é 88 teclas, é enorme. Eu digo, eu vou tentar violão, porque eu já vi gente da minha família tentando estudar violão.
Aí o professor era Ricardo Baia. Aí tinha um problema. Eu sou canhoto. E arrumar um violão. Vamos tentar destro. Eu tentei pro lado destro e não conseguia, que eu não tinha coordenação. Caiu, né? Aí eu sugeri, vamos tentar inverter as cordas. Inverter as cordas. Aí, depois disso aí mudou minha vida toda. Porque eu queria ser engenheiro civil. Porque meu pai é pedreiro e minha mãe é doméstica. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer isso. Meu pai é pedreiro e minha mãe é doméstica. Isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida, é de dizer isso dos meus pais. Minha mãe já se foi, em 2015, mas eles, quando eu cheguei, eles disseram, olha, não vou querer ser mais engenheiro, acho que vou querer ser músico mesmo. Meus pais, porque é uma coisa complicada. A gente Demais, sabe que demais, é muito demais, demais, complicado. Você chegar para o seu pai, demais. sua mãe dizer que você vai ser músico é uma coisa muito complicada. Aí, meus É porque pais sempre foram. todos os pais, todo pai humilde, mãe humilde, né? Também tem meu pai é soldador e minha mãe era doméstica, né? Ó, Bem simples, assim. Então, assim, meu pai não aceitou muito bem, não, mesmo, né? Eu acho que todo pai quer sonha o filho doutor, né? porque assim, Engenheiro, Henrique, advogado, médico, né? porque muita gente pensa assim, que a gente tem que, eu acho que a gente tem que parar de olhar mais assim para a profissão, que toda profissão requer muito dinheiro, né? Que as profissões muito bem sucedidas é médico, juiz, advogado, engenheiro, essas profissões é que são mais evidentes. Acho que todo pai sonha com o filho, ver meu filho doutor, né? Essas coisas. Claro, Sendo com que na certeza. música o cara também pode ser doutor, né? O cara pode ter mestrado, pode ter doutorado, né? Porque doutor é um título acadêmico, né? Mas como antigamente se falava um juiz é doutor, um advogado é doutor, né? A gente fica assim. Aí meus pais disseram, por mim tudo bem. Aí minha mãe foi comprar um violão para mim. Aí daí em diante aconteceu muita coisa. E eu acho que se não fosse a ilha, acho que eu estaria. Se eu não já tivesse passado para engenharia civil, acho que ainda estaria tentando, né? Talvez a minha vida não tivesse tido um rumo que nem Para teve você hoje. ver, para você ver, né? Um projeto social mudou a sua vida. Hoje você é Muda. guitarrista, né, cara? Exatamente, Hoje você é violão e guitarra. guitarrista. Eu lembro Exatamente. demais de você. Eu acho que eu nunca me aproximei de você na universidade. Mas é claro que eu lembro de Ah, você nos corredores, a gente pagou a né? disciplina junto, né? Eu conheço assim de curso assim, caminhão de gente. Inclusive alguns eu convidei, já conversei, poxa, que legal. Tem pessoas que nem sabem que às vezes se tornou uma referência, que às vezes eu olhei numa aula É, e achei legal. Por exemplo, como eu entrevistei a professora Calica, que ela admirava ela pra caramba, uma professora para alunos especiais, acabou se tornando especialista na área. Então, assim, é muito legal. Eu tenho contato com muita gente e admiro. E esse projeto aqui justamente surgiu porque às vezes você quer saber um pouco mais e alguns músicos, ou um pouco mais a história, ou até registrar isso, e não tem, assim, eu pesquisei fontes, não tem. Se eu quiser conhecer um pouco mais algum músico que eu admiro aqui, músico de Portugal, aonde é que eu pesquiso, cara? Não tem, assim, não tem. Não sei que seja para fuçar a vida e tal, mas é difícil. Aí eu disse, como não tem, eu vou criar o meu próprio banco de é, registro. Depois essa é, nosso bate-papo aqui vai estar disponível no YouTube e no Spotify e eu, quem sabe, isso se transforma num trabalho acadêmico ou quem quiser olhar para esse projeto e pesquisar sobre a vida de música e transformar também vai ser válido de tudo que nós fizermos para a divulgação da nossa arte, né? Muito bem, é. cara, mas Aí, assim, velho, que nem eu pode tava falar. dizendo na ilha. Na ilha. A minha primeira geração, ela Primeiro, foi assim. deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu te interromper. Quem é responsável pela ilha? Fala, você falou Gilberto, mas fala quem é Gilberto, apresenta, Gilberto, porque para deixar isso registrado. assim, o Gilberto que eu falo é o Gilberto Cabral, que é Sim, um super maestro, um trombonista, e Inês da Torraca, que é a esposa dele. Eles que tentaram fazer, olha só como é que as coisas, quando tem de acontecer, elas acontecem e acontecem para melhorar a vida da gente, a gente nem percebe. O projeto Ilha de Música, quando eles dois tentaram fazer acontecer, tentaram lá na praia de Santa Rita, onde eles moram. Aí eles viram lá que os meninos de Santa Rita, eles queriam mais surf, não era música. Aí eles dando uma volta aqui pela comunidade da África, que eu moro aqui na Riguinha, eles descobriram que na África, em 2006, e eu não sabia,
tinha cerca de quase 2.000 crianças ociosas naquela época. Aí Como eles foram, ficaram colocaram. sabendo disso? Como é que eles ficaram sabendo disso? Eles fizeram, que eu fiquei sabendo, eles fizeram uma pesquisa, né? Tentaram saber como é que era a comunidade, essas coisas, e Ou seja, descobriram. eles já planejavam fazer um projeto social nesse sentido, já era um desejo Exata, deles. exatamente, era um projeto que Inês parece que já tinha trabalhado numa Fundação Casa, Gilberto já tentou, já deu aula em instituto, essas coisas. Aí eles juntaram o útil ao agradável e vieram parar aqui, ó. Na comunidade da África. Olha só, Obrigado, olha obrigado, só. Gilberto. Obrigado, Inês. Vocês não sabem como eu sou grata a vocês. Muito obrigado. Vocês salvaram um monte. E ainda continuam Tirou, salvando, que a gente tá. tirou, tirou um engenheiro de circulação, cara. Pois é, né, cara? Foi bom, pelo menos acho que se já pensou se eu fosse engenheiro e não tivesse feliz, eu acho que você tem que trabalhar com o que você gosta e você ser feliz, né? Você trabalhar Tem que num canto descobrir assim, que para que você nasceu, né? exatamente. Também Aí acredito nisso. eles, na época eles colocaram lá, aqui, é porque mudou muita coisa aqui na Ribinha, onde tinha o viaduto hoje, essas coisas, tinha um galpão lá, eles colocaram. Aí para segurar o menino, eu forneci um café da manhã, um café da manhã com, eu lembro, era um pão com queijo e presunto e um Nescau. Eu lembro disso. Eu cheguei a ver isso aí. E ia Mas, muita mas, criança. mas, mas, mas a galera, assim, os meninos provavelmente alguns tinham essa dificuldade social de se alimentar, de alimentação, então Muita, isso era um muita, atrativo. muita, muita, muita. Isso era um dos atrativos para segurar o menino. Tinha muito. Olha, ele é clarinetista. Isso aí ele é meu amigo de infância, conheci ele desde pequenininho. É Gabriel, que ele está se formando em clarinete na universidade. Ele já fez o técnico de clarinete e de saxofone. Ele também foi um dos primeiros na Ilha de Música. Gabriel, velho, antes da, da Ilha de Música, Gabriel ia que tinha o galpão dali e atrás era a delegacia feminina que tinha aqui no bairro. Gabriel ia lá para trás da delegacia para pegar quem tinha para poder comer. Velho, quando eu fiquei sabendo disso, rapaz, eu fiquei porque assim, eu nunca soube o que é isso, é passar fome. Mas você passar fome, bicho, é uma coisa que é complicado. Uma vez teve um cara que foi profissional, que eu não vou falar, que foi uma situação. Ele disse assim, uma vez, eu fiquei até. Fiquei sem palavra para falar. Um menino, eu não sei quem foi o menino, disse assim, professor, ainda bem que hoje aqui abriu a ilha, porque não tinha nem café para tomar em casa. Meu irmão. Aí você vê que o projeto, além de fornecer música, praticamente tinha que saciar o café dos meninos. Na época que não tinha. Aí começou com quase 40. E da primeira geração, que eu fui um dos últimos da primeira geração a entrar. Os que hoje foram, os que fizeram parte da primeira geração, todos eles são músicos. Todos. Assim, alguns vivem de música, mas outros, a música é a segunda opção, porque trabalha com outra coisa. Eu posso citar um monte aqui. Taliba, que é baterista, Aleph, que é saxofonista, o Hélio, saxofonista, Gil Dennis, trompetista, Rodolfo, trompetista, Pequinho, flautista, tem um monte. Alguns deles continuam, por exemplo, Bruno Lucas, que é um grande baterista que Depois você tem. vai me dar todos esses contatos aí que eu quero conversar com essa galera toda aí, Certo, cara. eu entrego todos. O Bruno Lucas, que já, Bruno já chegou já na segunda geração, que hoje é um super batera que tem na cidade, Bruno Lucas, também foi da Ilha de Música também, já da segunda geração. Tem um monte. Se eu ficar aqui, a gente vai começar Bom, monte. Mas, é um projeto que abençoou muita gente. Continua, né? muita, Pelo que você está muita, falando, pelo que entendemos. Cara, exato. da onde os maestros conseguiram os recursos, cara? Porque não é fácil, Eles, cara, eles alimentar primeiros, dezenas eles de primeiro conseguiram crianças. por doação, com instrumento, de colegas, de amigos, fizeram uma rede, né? Sim. Aí foram assim, aos tantos e barrancos, a ilha se apresentava para às vezes ganhar um cachê para pagar aluguel, pagar energia, às vezes juntar uma vaquinha para comprar um instrumento. Aí, a partir de 2015, depois de quase 10 anos, que ele conseguiu um patrocínio via Lei Câmara Cascudo, que da Neoenergia, a COSER. 2015 para cá, a COSER tem, através da Lei Câmara Cascudo, tem patrocinado o projeto. E muito obrigado, viu, COSER, por isso.
nos ajudando. E hoje, eu digo os meninos hoje, que a realidade da ilha, para mim, a realidade é totalmente diferente. Na minha época, só quem dava aula era Gilberto Inês. Hoje tem professor de violão, de bateria, de musicalização, de clarinete, saxofone, flauta doce. Cara, isso é mensalidade zero. Os meninos não pagam, cara. Zero, Ninguém não paga. paga. Zero, zero. Cara, De 6 até 18, e eu acho que uma das únicas obrigações é estar na escola pública. cara. E infelizmente, só funciona de manhã. Estão tentando aí ver se consegue arrecadar recursos para funcionar nos dois horários. Imagina aí o tanto de gente que vai ser Ah, beneficiado com a ilha então, funcionando em dois horários. cara, Vai é ser muita muito benção. bacana. Eu tenho um sonho de um dia, se Deus me desse condições, eu queria fazer isso na favela onde eu nasci, cara. Eu tenho um sonho. Eu já falei isso aqui, tivesse É, episódio, eu venho de uma realidade muito parecida, assim, né? Também já passei fome e já comi comida do lixo, né? Já comi resto de comida, já. Minha realidade também não é uma realidade muito, né? É bem brasileira mesmo, bem. é complicado, assim. E Meus assim, pais, a música também, ela alterou o curso da minha história, da minha vida, assim, sabe? Ela alterou exatamente. É, drasticamente, assim, para melhor, né? Eu uhum, sou extremamente realizado no que eu faço eu acredito, né? Que a música ela deveria, né, ser mais valorizada pelas autoridades. Teve um episódio que a gente discutiu isso, eu acho que foi com Kleber Moreira, percussionista, uhum. baterista, né? Sério, E o Negão é pronto. Então a gente sensacional. teve Ele já esteve lá na ilha já. teve um episódio que a gente bateu esse papo, né, na primeira temporada aqui do podcast, e ele falou uma coisa que eu achei interessante demais, cara, assim, sabe? Ele disse que esses tipos de projeto eles deveriam ser menos burocráticos para facilitar, porque tipo assim, Tá. às vezes tem um projeto de música tradicional no interior, num bairro humilde, por exemplo, aí na África, e aí é muito burocrática, papelada para você preencher, para você e às vezes ou por falta de conhecimento ou tem pessoas que têm até o recurso, mas eles sabem mais os caminhos, têm as amizades, então fica injusto você, né, fazer com que um projeto desse que na verdade faz a diferença na vida de um monte de criança, né, disputar com pessoas que já têm o conhecimento e que às vezes o recurso não vai abençoar alguém, vai trazer cultura, mas aí a gente está falando de salvar vidas, né, cara? É uma coisa. Exatamente. Então ele comentou assim que deveria ser menos burocrático, deveria ser mais fácil você Acesso. patrocinar. E ele falou assim que é muito diferente. Eu acho que ele vou, vou dar uma de ignorante aqui, não lembro qual é a cidade, mas ele não está aqui, né? Ele está no, sei se é na Paraíba, aqui, João Pessoa, não vou Não, lembrar. Kleber tá no Ceará. No Ceará, Ceará. isso, Tá muito no bem, Ceará. pronto. E ele falou assim, Renê, a cultura lá cara, é muito diferente, cara. É uma coisa absurda. Isso, assim, é música em todo lugar, em toda esquina, e é tudo mais facilitado. Tipo assim, às vezes tem um dia inteiro de músicos de rua, músicos tocando, né? Aqui, cara, recebendo ajuda, recebendo. Isso aqui a coisa é burocrática. Ele falou essa coisa, ele disse assim, por exemplo, sei lá, tem ozinho que toca música tradicional, né? Lá do interior, ele não vai se inscrever no projeto, porque ele não vai receber o Não recurso, vai. cara, porque ele não tem o Porque, conhecimento, né? porque às vezes muita gente que tem vontade de fazer um projeto desse, às vezes é muita falta de informação também. Mas até eu entendo, às vezes, a falta de informação do cara, que às vezes o cara não tem nenhum. Acho que para tirar uma certidão negativa, o cara às vezes não consegue. A burocratização é muito grande. Isso foi uma coisa debatida também no fórum do forró que eu fui na Paraíba em 2021. Principalmente para as atrações, assim, o velhinho lá, sanfoneiro, lá da Serra também, ele não consegue participar de uma festa grande na cidade, porque às vezes ele não tem nenhum documento dele. Aí isso impede a pessoa trabalhar com isso, tá entendendo? Eu É muita, entendo. às vezes é muita uma burocracia, às vezes sem,
talvez seja sem necessidade, porque às vezes você está impedindo uma pessoa que tem a vontade, a boa ação de fazer, de salvar uma vida lá na frente. Por exemplo, eu entrevistei agora recentemente também, ano passado, na verdade, recentemente não, o Ezequias, e ele está com esse projeto. Ezequias foi meu professor de violão. Então, assim, ele foi pegar uns zabumbeiros do interior, lá da Paraíba também e tal, e a discussão foi ele primato, e a gente falou disso, e nessa entrevista a minha cabeça deu uma viradinha de chave aí, cara. Ele falou assim: Renê, a música ela não precisa ser meia europeia, a gente precisa ter um caminho europeu para ensinar e para ter contato. Existe uma cultura rica, linda, né? De pessoas que, como você falou do velhinho, que toca desde criança, que ele herdou do pai, que herdou do avô, e a gente não olha, não enxerga, não valoriza. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, às vezes você vê, às vezes, principalmente aqui, às vezes no carnaval, são essas coisas, às vezes as bandas que tocam não é daqui, na maioria das vezes, é tudo de fora. Agora é um grande debate que se tem, às vezes é o São João de Campina Grande, de Caruaru, que há 10, 12 anos atrás era puro forró. Hoje está começando a mudar. E lá tem um embate gigante. E não é só um embate gigante das bandas, é o público, o pessoal que mora no lugar, que pede a banda tradicional do forró, essas coisas, a banda local da cidade. Aqui ainda isso é muito, acho que é muito verde. As pessoas ainda não, por falta de cultura, as pessoas não olham esse lado. O pessoal acha que mas falta de nós mesmos valorizarmos o que é nosso e o empresário, em vez de faz um evento, um festival, fazer com as bandas da casa, os músicos da casa, Exato. né? Exatamente. Esse embate que você está falando aí em Campina Grande é porque o negócio precisa dar muito dinheiro, então desvaloriza da casa, né? E é bíblico, né, meu irmão? O profeta de casa não tem honra, não, meu irmão. Não tem honra, Esse é o grande porém. Aí cara, a burocracia fica matando esses artistas, assim. Esses artistas, mas que legal, cara. Quer fazer um projeto. Que legal, cara. É lindo demais esse projeto. Depois manda deve ter Instagram desse projeto. Sim, manda. Passa os contatos do maestro. Eu gostaria de conversar com o maestro, porque a gente precisa evidenciar essas pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Lá, para você ter ideia, lá quem é professor de musicalização lá é o Zé Fontes, um contrabaixista. O Fontes fez a pesquisa de mestrado dele toda em cima da ilha de música. Que legal. Sobre a metodologia que a ilha de música usa, o processo de criação, como foi fundado, essas coisas. Ficou um baita de um trabalho. Se eu não me engano, ele tem esse trabalho aqui, impresso, no livro aqui. Agora, para achar aqui, acho que não sei se tá. Não, você manda para mim dar uma olhada depois. Foi um trabalho muito bacana, muito bacana. E a ilha agora, como ela está enraizada do bairro, a cada ano aumenta, porque em 2010, 2011, a evasão da ilha era uma coisa que preocupava, para você ver. Eu moro aqui no começo da comunidade da África, que no geral é ribinha, mas quem morava lá embaixo, perto da praia, não sabia que o projeto existia. Isso há 10, 12 anos atrás. Hoje, quem mora lá na praia sabe. E a evasão, na minha época, preocupava. Hoje, não. Hoje é muito... Se inscrever 10 meninos, é difícil para os 10 meninos sair. Às vezes sai um ou dois, porque o pai e a mãe matriculam em janeiro, e em fevereiro, março, volta às aulas. E esses meninos vão estudar de manhã. Aí só perde a vaga por causa disso. Aí, o lance de querer um dia funcionar à tarde é isso, porque o menino que não puder fazer de manhã, ele vai estudar, fazer música na ilha à tarde. Hoje a evasão na ilha é muito difícil. A gente chama os fiéis. O menino entra com 10 anos, fica 11, 12, 13, 14. Tem um agora que entrou na ilha com 12, ou foi 13 anos, ela vai fazer 18. Porque eu fui 18, eu queria continuar com 16 ainda para não sair da ilha. E provavelmente há um regresso dos alunos para continuar trabalhando, cara. Isso. Os que saem da ilha, que vão para a universidade, eles voltam, né?
Uma das últimas que está fazendo universidade agora é Vitória, que chegou no projeto com 9 anos. Ela ficou até os 18, aí está fazendo licenciatura agora, ela também faz o técnico de piano, né? Eu acho que dentro de mais algum tempo ela vai voltar para ele como professora de piano para os meninos. Que legal, né? É, eu fui aluno. É lindo demais, viu, cara? Isso aí é lindo demais. Ó, eu fui aluno da ilha, e a partir de 2011 eu virei monitor de violão, assumi a turma de violão. Desde 2011 eu estou dando aula de violão na ilha. Monitor, aí fiz o técnico, aí me formei em licenciatura, agora eu sou professor de violão na ilha. Mas já faz 12 anos que eu dou aula de violão. E às vezes, Reni, não é de 10, a proposta da ilha não é só você fazer os meninos se tornar músicos. Os que forem músicos, muito bom, bacana, consiga, siga, a gente dá todo incentivo. Mas às vezes a gente sabe que nem todos vão ser músicos. Mas só de às vezes um entender que ele pode viver uma boa com o outro, já você ganha. E entender que o caminho a seguir é esse, o caminho do bem. Isso aí você já ganha a vida, né? Você ganha a sua vida, você ter salvado uma criança. É a função, talvez é a principal função de um projeto social. Você tirar o garoto do risco, né, de se envolver com coisas erradas. Então, provavelmente o garoto, a criança que se envolve com a ilha, ele vai ter uma consciência social diferente e ele vai perceber que existe algo maior que o bairro dele, né? Exatamente. Né? E ele vai começar a enxergar outras crianças, os pais também provavelmente vão enxergar, dizer que, poxa, a maioria dos garotos vão para a universidade, vão fazer Cara, porque muda, assim, se os garotos chegarem na UFRN, muda tudo, cara. Né? Eu acho que já teve alguns episódios aí que você for assistindo, você vai ver que eu acho que eu já contei assim, a minha matutice quando eu cheguei, assim, eu era muito matuto, bicho, quando eu entrei na universidade, assim, era, assim, sabe, o cara chegando, assim, na cidade, olhando, assim, o que é isso? Cara, bicho, cara, eu não sabia o que era o Google, eu não tinha e-mail, não sabia o que tinha e-mail, nunca tinha mexido em um computador, assim, né? Eu vim entender o que é universidade, eu acho que depois de 2010 que eu entendi. E olha que minha mãe era doméstica na casa de uma professora universitária, professora da UFRN. Então, eu cheguei a conversar, mas depois ela disse assim, Severina, os seus meninos quando terminar o ensino médio, tudo bem, se eles for trabalhar, tudo bem, mas eles têm que sair do ensino médio e ir para uma universidade ou faculdade. Preferência à universidade, porque a Universidade Federal é pública. Se o menino não estiver trabalhando, você vai só se preocupar com o dinheiro das passagens dele. Aí foi quando eu já tinha tentado vestibular para engenharia. Eu tentei umas 2 ou 3 vezes ainda. Aí foi quando eu disse, não vai ser mais engenharia, vou ser música. Aí foi quando eu comecei a frequentar a universidade, a partir de 2011. Eu digo, é isso aqui que eu vou ter que fazer para mim. Aí pronto, é aqui que eu vou ter que estudar. E graças a Deus consegui fazer um técnico, fazer uma licenciatura, futuramente um dia conseguir um mestrado, fazer uma prova de mestrado. Vai ser um período muito rico na minha vida e para futuramente aí conseguir alcances maiores. A verdade é que cada vez que você se gradua, né? Cada vez que você faz um curso superior em qualquer área, aumenta as possibilidades e as chances de uma profissão, de um trabalho. Exato. E tal, né? Exatamente. Hoje você dá aula só na ilha, você só na ilha, toca na noite e tal. Exatamente. Eu dou aula na ilha, porque eu trabalho na ilha todos os dias, de segunda a sexta. Só pela manhã. E às vezes na tarde tem algum pé de serra para tocar, que eu também toco zabumba também ainda. E vivo tocando com Jabas, eu faço os trabalhos de Gilberto solo, né? Que hoje eu faço violão e guitarra para Gilberto. Qualquer música dele, na maioria deles, sou eu tocando violão, tocando guitarra. Às vezes eu tenho meu lance instrumental também, às vezes que faz muito tempo que eu não toco, porque eu estou mais tocando também ultimamente com Jarbas de acordeon, com sanfoneiro, eu sempre toco. Quando eu não toco um trio,
Conhece, né? Quando eu não toco Sim, claro, fez, pagou disciplina agora comigo, não. em trio, quando eu não toco no trio dele, que eu tô tocando zabumba, eu toco na banda. Aí eu toco guitarra na banda dele. E o que aparece de trabalho aí pra gente fazer, a gente vai fazendo. Porque eu acho que a gente tem um lado professor, coisa, mas também o músico também gosta de estar no palco, tocando. Eu acho muito bacana. E esse trabalho com a banda do Giba, que eu toquei agora no Carnaval, é um trabalho que é uma experiência muito bacana. Eu comecei a tocar guitarra na banda do Giba em 2012, uma oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro. Eu nunca tinha tocado frevo, o Gilberto chegou aqui em casa, ó, tá aqui as partituras, você vai escutando aí, vai estudando, quando for semana que vem a gente vai ensaiar. Aí, naquela época eu ainda tinha um pouco de cabelo, né? Perdi um bocado de cabelo porque era muita música que eu nunca tinha ouvido, eu fiquei desesperado, pensando que eu vou dar conta, tentar trabalhar. Aí ele também juntou comigo, com o Taliba, ó, essa música a gente vai passando assim, sabe? Muito, sempre sendo professor da gente. Foi. Aí de lá pra cá, todas as tocadas sou eu. Eu só não toquei na banda do Giba em 2015, que eu tava, minha mãe tava internada, e eu tava com cabeça pra nada, minha mãe tava internada, doente, depois do carnaval chegou até a falecer, e logo depois que meu menino nasceu, eu, ali perto do carnaval, eu também tava meio que desligado do mundo, porque essas duas coisas, eu tenho que ficar focado ali neles. Mas depois, de lá pra cá, sempre sou eu que toco ele. E é um, e é um baita de um trabalho, um baita, assim, um trabalho muito rico, que é o frevo, uma música nordestina, né? Praticamente a gente é pernambucano, e ele é pernambucano, a gente aprende muito tocando isso Cara, aí. assim, a sua experiência como professor, só foi na ilha você dá aula particular, você já deu aula em É, escolas, algo nesse sentido, não? eu já dei aula particular, já dei aula no Eu de Ramalho aqui, no Mais Educação. Ultimamente, sempre o meu trabalho sempre foi muito focado na ilha, né? Que a gente faz muita coisa na ilha e fico muito quase que Você tem preso uma à ilha. relação, você tem uma relação familiar, né, cara? Sanguínea, né? Se tornou uma casa, né? Se tornou posso dizer, minha segunda casa, a Ilha de Música, desde 2007 também, a gente está sempre lá. Eu dei aula no Mais Educação de 2014 até 2019 também, aí já trabalhava com musicalização das crianças, só que acabou Mais Educação, mas só que os alunos aqui da rede municipal, eles têm aula com o professor Tiago Santana, que é professor da rede municipal, e ele dá aula no Navegante e dá aula no Moio de Ramalho. Só que os meninos, a partir do terceiro ano, quando eles vão para o quarto ano, vão estudar à tarde. E esses do terceiro, que fizeram o terceiro ano antes, que eles vão para o quarto ano, eles vão estudar à tarde na escola, de manhã corre todo mundo para a ilha. Já chega já com a musicalização, já chega soprando as flautinhas. E eu digo, olha aí, ó, pelo menos a escola tá ajudando a gente. Que Mas, legal, cara. Que massa. mas a minha Bicho, ligação mesmo de aula é a ilha de música, né? Foi lá onde aprendi praticamente tudo. Para tu ter ideia, com o conhecimento que eu tive na ilha, eu não tive dificuldade de pagar disciplinas de música na universidade. Eu lembro da primeira vez que eu fiz a prova do técnico, foi em 2011, para tentar entrar em 2012. A gente tava tudo aqui, aperreado aqui, sabe aquele menino desesperado? Rapaz, amanhã tem a prova teórica e a gente não sabe de nada. Aí, 2 dias antes, a gente falou com o Gilberto. Aí, Gilberto, olha, amanhã, isso foi na segunda, a prova era na quarta, ele fez isso na segunda. Amanhã eu tenho orquestra sinfônica. Depois da orquestra, eu posso vir para cá, para a ilha, o quadro está aqui, vocês pegam um programa e a gente tem essa aula. Gilberto foi para a orquestra, chegou da orquestra, era mais de 5 horas da tarde. Passou, nesse dia não foi para a ilha que ele teve muito trabalho de manhã e à tarde teve a orquestra. Mais de 5 horas da tarde. Aí ele chegou na ilha, cadê o programa? Pegou, passou tudo. Saiu de lá, era quase 9 horas da noite. Renê, no outro dia, tudo que ele falou caiu na caiu. prova. Caiu. Tudo, tudo. Ele falou, tudo que ele falou caiu na prova. Aí a gente. É isso assim. As notas, se a gente pegar as notas daquela época, todo eu, Taliba, Diego e Gabriel, quase todos quatro tiraram a mesma nota.
por causa que os assuntos que Gilberto falou foi tudo que caiu na prova. Aí eu Olha fiquei só. pensando, o conhecimento é importante, mas o que o cara fez não cobrou, ele nunca cobrou nada da gente, nada. Ele trabalhou de manhã, trabalhou à tarde e no final, podendo ir para casa descansar, não, foi lá para ele, chamou a gente, leva um caderno, leva um lápis, a gente passa isso aqui tudo direitinho, para vocês ter dúvida. E no outro dia tava lá de novo. Isso É, eu acho que isso é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague. tudo bem, galera? Recebendo aqui no podcast Músicos do RN, Erinaldo Edson. E aí, Cara, 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 obrigado pela disponibilidade, tá? De bater esse papo aqui. Depois você manda alguma gravação você tocando, geralmente para mim colocar na abertura aí, a gente sempre certo, faço isso quando é possível, se não, tudo bem, mas é legal ver a galera tocando e tal. tá Então, certo, eu vou mandar. Primeiro eu quero agradecer o convite e agradecer aí a sua iniciativa de divulgar os músicos do Rio Grande do Norte, que eu acho que é bastante importante um tipo de trabalho desse, até que fica conhecido os músicos do nosso estado aqui. Para mim é uma honra estar é, aqui hoje. que legal, cara, que legal. Passou já muita gente importante e assim, eu gostaria de ter mais recursos e mais condições de valorizar muito mais pessoas. Assim, tem uma lista gigantesca. É, Esse ano eu e a gente posso sabe que falar. no Rio Grande do Norte, se a gente for continuar cavando, tem muito músico bom que a gente Muito, não conhece, né? O estado da gente é muito. muito rico musicalmente. Na capital em si já tem muito músico bom que muita gente não conhece. E se você for para o estado, então é que você. Eu vejo nível nacional e internacional, né, cara? Eu vejo muita gente tocando. É incrível. Na cidade da gente, no nosso estado, musicalmente falando, tem muito músico bom. Que É, a gente conhece muitos, mas também tem muitos que estão por aí que a gente não vê. Ano passado, eu tive em Jardim de Seridó. Uma das coisas que a ilha faz, a Ilha de Música Itinerante, a gente foi dar um curso básico de harmonia, essas coisas para o pessoal de banda lá. Meu amigo, os meninos do sopro, você colocava a partitura lá, os meninos, uf, pegava. lendo tudo de primeira. Aí como é teu nome? Aí, quantos anos? 16. Eu, oxi, Caramba. nunca nem ouvi falar de tu. A gente É, fica até perdido, né? Que a gente, assim, que normalmente a gente só conhece os que estão sempre em evidência, mas tem muita gente que não está em evidência que tem uma é, musicalidade muito grande, né? eu vi, cara, no release, né, que você mandou, que você começou sua vida musical, né, sua iniciação nesse projeto Ilha. Fala um pouquinho desse projeto. Que projeto é Bem, esse? a Ilha Do que de se Música trata? um projeto de musicalização, é um projeto social que utiliza a música como meio de socializar crianças, né? Começou em outubro de 2006 e eu tive a oportunidade de ir para a Ilha de Música em setembro de 2007. Porque antes de eu ir para a ilha, os três meninos que praticamente, quando ele abriu a porta, eles estavam lá, que são três irmãos, Silvestre, Diego e De Leon, a gente tinha, o pai deles pegou a gente para fazer um projeto pé de serra, para tocar forró pé de serra, e na época, antes de entrar na ilha, eu já tocava zabumba. Aí os meninos descobriram a ilha, né? Reinaldo, vamos. Aí quando foi em setembro, eu jogava na ABB nessa época. Eu tava para ir pro juvenil. Aí, pronto, eu vou lá. Eu já tinha zabumba, aí fui para lá. Entrei na ilha no dia 21 de setembro de 2007. E lá, praticamente tudo mudou através da ilha. Eu sou o que eu sou hoje, músico, de formação, essas coisas, eu sou grato à minha vida à Ilha de Música. Que foi uma oportunidade de ouro, de ouro. Não só para mim, mas com muito menino daqui da gente que passou por lá. Aí, eu já conhecia Gilberto de ver na televisão, que era maestro de carnaval. Aí, no dia a dia, a gente foi entendendo que é música, que a música podia ser uma profissão, porque muita gente tem a música, acha que a música só uma brincadeira, ou você se junta três, quatro caras, um vai tocar violão, vai tocar um pandeiro, vai tocar alguma coisa, e não é. A gente sabe que a música tem uma diversidade gigantesca de você trabalhar com ela. Aí, fui conhecendo, eles apresentaram partitura, foram levando músicos como Jubileu, Sérgio Groove, Irã Barreto,
o Primata, assim, para a gente conhecer, saber do trabalho dessas pessoas. Aí, quando foi em 2009, é uma oportunidade de ouro, de ouro, de ouro. Eles botaram assim, quem toca percussão, bateria, na época eu só tocava percussão, vai fazer violão ou piano ou vai tocar flauta. Cara, eu sou sincero, flauta, eu nunca tive paciência de tocar flauta. Isso nunca tive paciência. E eu achava piano muito grande, que é 88 teclas, é enorme. Eu digo, eu vou tentar violão, porque eu já vi gente da minha família tentando estudar violão. Aí o professor era Ricardo Baia. Aí tinha um problema, eu sou canhoto. E arrumar um violão, vamos tentar destro. Eu tentei pro lado destro e não conseguia, que eu não tinha coordenação. Aí eu sugeri, vamos tentar inverter as cordas, inverter as cordas. Aí, depois disso aí, mudou minha vida toda, porque eu queria ser engenheiro civil, porque meu pai é pedreiro e minha mãe é doméstica. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer isso. Meu pai é pedreiro e minha mãe é doméstica. Isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida, é de dizer isso dos meus pais. Minha mãe já se foi, em 2015, mas eles, quando eu cheguei, eles disseram, olha, não vou querer ser mais engenheiro, acho que vou querer ser músico mesmo. Meus pais, porque é uma coisa complicada. A gente Demais, sabe que demais, é demais, muito complicado. Você chegar para o seu pai, demais. sua mãe dizer que você quer ser músico é uma coisa muito complicada. Aí, meus É porque pais sempre foram... todos os pais, todo pai humilde, mãe humilde, né? Também tem meu pai é soldador e minha mãe era doméstica, né? Ó, Bem simples, assim. Então, assim, meu pai não aceitou muito bem, não, mesmo, né? Eu acho que todo pai quer sonha o filho doutor, né? porque assim, Engenheiro, Renan, advogado, médico, né? porque muita gente pensa assim, que a gente tem que, eu acho que a gente tem que parar de olhar mais assim para a profissão, que toda profissão requer muito dinheiro, né? Que as profissões muito bem sucedidas é médico, juiz, advogado, engenheiro, essas profissões que são mais evidentes. Acho que todo pai sonha pro filho ver meu filho doutor, né? Essas coisas. Claro, Sendo com que na certeza. música o cara também pode ser doutor, né? O cara pode ter mestrado, pode ter doutorado, né? Porque doutor é um título acadêmico, né? Mas como antigamente se falava um juiz é doutor, um advogado é doutor, né? A gente fica assim. Aí meus pais disseram, por mim tudo bem. Aí minha mãe foi comprar um violão para mim. Aí daí em diante aconteceu muita coisa. E eu acho que se não fosse a ilha, acho que eu estaria. Se eu não já tivesse passado para engenharia civil, acho que ainda estaria tentando, né? Talvez a minha vida não tivesse tido um rumo que nem teve hoje. Para você ver, né? Um projeto social mudou a sua vida. Hoje você é Muda. guitarrista, né, cara? Exatamente, Hoje você é violão e guitarra. guitarrista. Eu lembro Exatamente. demais de você. Eu acho que eu nunca me aproximei de você na universidade. Não, é claro que eu lembro de você nos corredores, A gente pagou a né? disciplina junto, né? Eu conheço assim de curso assim, caminhão de gente. Inclusive alguns eu convidei, já conversei, poxa, que legal. Tem pessoas que nem sabem que às vezes se tornou uma referência, que às vezes eu olhei numa aula É, e achei legal. Por exemplo, como eu entrevistei a professora Calica, que ela admirava ela pra caramba, uma professora para alunos especiais, acabou se tornando especialista na área. Então, assim, é muito legal. Eu tenho contato com muita gente e admiro. E esse projeto aqui justamente surgiu porque às vezes você quer saber um pouco mais e alguns músicos, ou um pouco mais a história, ou até registrar isso, e não tem, assim, eu pesquisei fontes, não tem. Se eu quiser conhecer um pouco mais algum músico que eu admiro aqui, músico de Portugal, aonde é que eu pesquiso, cara? Não tem, assim, não tem. Não sei que seja para forçar a vida e tal, mas é difícil. Aí eu disse, como não tem, eu vou criar o meu próprio banco de é, registro. Depois essa é, nosso bate-papo aqui vai estar disponível no YouTube e no Spotify e eu, quem sabe, isso se transforma num trabalho acadêmico ou quem quiser olhar para esse projeto e pesquisar sobre a vida do músico e transformar também vai ser válido de tudo que nós fizermos para a divulgação da nossa arte, né? Muito bem, é. cara, mas Aí, assim, velho, que nem eu pode tava falar. dizendo na ilha. A minha primeira geração, ela Primeiro, foi assim. deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu te interromper. Quem é responsável pela ilha? Fala, você falou Gilberto, mas fala quem é Gilberto, se apresenta, Gilberto, porque para deixar isso registrado. assim,
O Gilberto que eu falo é o Gilberto Cabral, que é Sim. um super maestro, um trombonista, e Inês da Torraca, que é a esposa dele. Eles que tentaram fazer, olha só como é que as coisas, quando tem de acontecer, elas acontecem e acontecem para melhorar a vida da gente, a gente nem percebe. O projeto Ilha de Música, quando eles dois tentaram fazer acontecer, tentaram lá na praia de Santa Rita, onde eles moram. Aí eles viram lá que os meninos de Santa Rita, eles queriam mais surf, não era música. Aí, eles dando uma volta aqui pela comunidade da África, que eu moro aqui na Riguinha, eles descobriram que na África, em 2006, eu não sabia, tinha cerca de quase 2.000 crianças ociosas naquela época. Aí Como eles foram, ficaram colocaram. sabendo disso? Como é que eles ficaram sabendo disso? Eles fizeram, que eu fiquei sabendo, eles fizeram uma pesquisa, né? Tentaram saber como é que era a comunidade, essas coisas. E Ou seja, descobriram. eles já planejavam fazer um projeto social nesse sentido, já era um desejo Exata, deles. exatamente, era um projeto que Inês parece que já tinha trabalhado numa Fundação Casa, Gilberto já deu aula em instituto, essas coisas. Aí eles juntaram o útil ao agradável e vieram parar aqui, ó. Na comunidade da África. Olha só, Obrigado, olha obrigado, só. Gilberto. Obrigado, Inês. Vocês não sabem como eu sou grato a vocês. Muito obrigado. Vocês salvaram um monte. E ainda continuam Tirou, salvando, que a gente tá. tirou, tirou um engenheiro de circulação, cara. Pois é, né, cara? Foi bom, pelo menos acho que se já pensou se eu fosse engenheiro e não tivesse feliz, eu acho que você tem que trabalhar com o que você gosta e você ser feliz, né? Você trabalhar Tem que num canto descobrir assim, para que você nasceu, né? Também exatamente. acredito, também Aí acredito eles, nisso. na época eles colocaram lá, aqui, é porque mudou muita coisa aqui na Ribinha, onde tinha o viaduto hoje, essas coisas, tinha um galpão lá, eles colocaram. Aí para segurar o menino, eu forneci um café da manhã, um café da manhã com, eu lembro, era um pão com queijo e presunto e um Nescau. Eu lembro disso. Eu cheguei a ver isso aí. E ia Mas, muita mas, criança. mas, mas, mas a galera, assim, os meninos provavelmente alguns tinham essa dificuldade social de se alimentar, de alimentação, então Muita, isso era um muita, atrativo. muita, muita, muita. Isso era um dos atrativos para segurar o menino. Tinha muito. Olha, ele é clarinetista. Isso aí ele é meu amigo de infância, conheci ele desde pequenininho. É Gabriel, que ele está se formando em clarinete na universidade. Ele já fez o técnico de clarinete e de saxofone. Ele também foi um dos primeiros na Ilha de Música. Gabriel, velho, antes da, da Ilha de Música, Gabriel que tinha o galpão dali e atrás era a delegacia feminina que tinha aqui no bairro. Gabriel ia lá para trás da delegacia para pegar quem tinha, para poder comer. Velho, quando eu fiquei sabendo disso, rapaz, eu fiquei. Porque assim, eu nunca soube o que é isso, é passar fome. Mas você passar fome, bicho, é uma coisa que é complicado. Uma vez teve um cara que foi profissional, que eu não vou falar, que foi uma situação. Ele disse assim, uma vez, eu fiquei até. Fiquei sem palavra para falar. Um menino, eu não sei quem foi o menino, disse assim, professor, ainda bem que hoje aqui abriu a ilha, porque não tinha nem café para tomar em casa. Meu irmão. Aí você vê que o projeto, além de fornecer música, praticamente tinha que saciar o café do menino, na época que não tinha. Aí começou com quase 40. E da primeira geração, que eu fui um dos últimos da primeira geração a entrar. Os que hoje foram, os que fizeram parte da primeira geração, todos eles são músicos. Todos. Assim, alguns vivem de música, mas outros, a música é a segunda opção, porque trabalha com outra coisa. Eu posso citar um monte aqui. Taliba, que é baterista, Aleph, que é saxofonista, o Hélio, saxofonista, Gil Dennis, trompetista, Rodolfo, trompetista, Pequinho, flautista, tem um monte. Alguns deles continuam, por exemplo, Bruno Lucas, que é um grande baterista que Depois você tem. vai me dar todos esses contatos aí que eu quero conversar com essa galera toda. Certo, eu entrego todos. O Bruno Lucas, Bruno já chegou já na segunda geração, que hoje é um super batera que tem na cidade, Bruno Lucas, também foi da Ilha de Música também, já da segunda geração. Tem um monte. Se eu ficar aqui, a gente vai começar Bom, um. Mas, é um projeto que abençoou muita gente. Continua, né? muita, Pelo que você está muita. falando, pelo que eu entendendo.
Cara, da onde Exato. vem, da onde os maestros conseguiram os recursos, cara? Porque não é fácil, Eles, cara, pri- eles alimentar primeiros, dezenas eles de primeiro conseguiram por crianças. doação, com instrumento, de colegas, de amigos, fizeram uma rede, né? Sim. Aí foram assim, aos tantos e barrancos. Aí ele se apresentava para, às vezes, ganhar um cachê para pagar aluguel, pagar energia, às vezes juntar uma vaquinha para comprar um instrumento. Aí, a partir de 2015, depois de quase 10 anos, que ele conseguiu um patrocínio via Lei Câmara Cascudo, que da Neoenergia, a COSER. 2015 para cá, a COSER tem, através da Lei Câmara Cascudo, tem patrocinado o projeto. E muito obrigado, viu, COSER, sempre nos ajudando. E hoje, eu digo os meninos hoje, que a realidade da ilha, para mim, a realidade é totalmente diferente. Na minha época, só quem dava aula era Gilberto Inês. Hoje tem professor de violão, de bateria, de musicalização, de clarinete, saxofone, flauta doce. Cara, isso é mensalidade zero. Os meninos não pagam, cara. Não Zero, não pagam. paga. Zero, zero. Cara, De 6 até 18, e eu acho que uma das únicas obrigações é estar na escola pública. caramba. E infelizmente só funciona de manhã. Estão tentando aí ver se consegue arrecadar recursos para funcionar nos dois horários. Imagina aí o tanto de gente que vai ser Ah, beneficiado com a ilha é, funcionando em dois horários. cara, Vai é muita ser muito bacana. benção. Eu tenho um sonho de um dia, se Deus me desse condições, eu queria fazer isso na favela onde eu nasci, cara. Eu tenho um sonho. Eu já falei isso aqui. Se tivesse É, episódio, eu venho de uma realidade muito parecida, assim, né? Também já passei fome e já comi comida do lixo, né? Já comi resto de comida, já. Minha realidade também não é uma realidade muito, né? É bem brasileira mesmo, bem. é complicado, assim. E Meus assim, pais, a música também, ela alterou o curso da minha história, da minha vida, assim, sabe? Ela alterou exatamente. É, drasticamente, assim, para melhor, né? Eu uhum, sou extremamente realizado no que eu faço e eu acredito, né, que a música ela deveria, né, ser mais ser mais valorizada pelas autoridades. Teve um episódio que a gente discutiu isso, eu acho que foi com Kleber Moreira, percussionista, uhum. baterista, né? Sério, E o negão é pronto. Então a gente sensacional. teve Ele já esteve lá na ilha já. teve um episódio que a gente bateu esse papo, né, na primeira temporada aqui do podcast, e ele falou uma coisa que eu achei interessante demais, cara, assim, sabe? Ele disse que esses tipos de projeto eles deveriam ser menos burocráticos para facilitar, porque tipo assim, Então, às vezes tem um projeto de música tradicional no interior, num bairro humilde, por exemplo, aí na África, e aí é muito burocrática, papelada para você preencher, para você. E às vezes, ou por falta de conhecimento, ou tem pessoas que têm até o recurso, mas eles sabem mais os caminhos, têm as amizades, então fica injusto você, né, fazer com que um projeto desse que na verdade faz a diferença na vida de um monte de criança, né, disputar com pessoas que já têm o conhecimento e que às vezes o recurso não vai abençoar alguém, vai trazer cultura, mas aí a gente está falando de salvar vidas, né, cara? É uma coisa. exatamente. Então ele comentou assim que deveria ser menos burocrático, deveria ser mais fácil você Acesso. patrocinar. E ele falou assim que é muito diferente. Eu acho que ele vou, vou dar uma de ignorância aqui, não lembro qual é a cidade, mas ele não está aqui, né? Ele está no, esqueci, na Paraíba, aqui, João Pessoa, não vou Não, lembrar. Kleber tá no Ceará. No Ceará, Ceará. isso, Tá muito no bem, Ceará. pronto. E ele falou assim, Renê, a cultura lá cara, é muito diferente, cara. É uma coisa absurda. Isso, assim, é música em todo lugar, em toda esquina, e é tudo mais facilitado. Tipo assim, às vezes tem um dia inteiro de músicos de rua, músicos tocando, né? Aqui, cara, recebendo ajuda, recebendo. Isso aqui a coisa é burocrática. Ele falou isso, ele disse assim, por exemplo, sei lá, senhorzinho que toca música tradicional, né? Lá do interior, ele não vai se inscrever no projeto, porque ele não vai receber o Não recurso, vai. cara, porque ele não tem o Porque, conhecimento, né? porque às vezes,
porque às vezes muita gente que tem vontade de fazer um projeto desse, às vezes é muita falta de informação também. Mas até eu entendo, às vezes, a falta de informação do cara, que às vezes o cara não tem nenhum. Acho que para tirar uma certidão negativa, o cara às vezes não consegue. A burocratização é muito grande. Isso foi uma coisa debatida também no fórum do forró que eu fui na Paraíba em 2021. Principalmente para as atrações, assim, o velhinho lá, sanfoneiro, lá da Serra também, ele não consegue participar de uma festa grande na cidade, porque às vezes ele não tem nenhum documento dele. Aí isso impede a pessoa trabalhar com isso, tá entendendo? Eu entendo. Às vezes é muita uma burocracia, às vezes talvez seja sem necessidade, porque às vezes você está impedindo uma pessoa que tem a vontade, a boa ação de fazer, de salvar uma vida lá na frente. Por exemplo, eu entrevistei agora recentemente também, ano passado, na verdade, recentemente não, o Ezequias, e ele está com esse projeto. Ezequias foi meu professor de violão. Então, assim, ele foi pegar uns zabumbeiros do interior, lá da Paraíba também e tal, e a discussão foi ele primato, e a gente falou disso. E nessa entrevista, a minha cabeça deu uma viradinha de chave aí, cara. Ele falou assim, Renê, a música ela não precisa ser meia europeia, a gente precisa ter um caminho europeu para ensinar e para ter contato. Existe uma cultura rica, linda, né? De pessoas que, como você falou do velhinho, que toca desde criança, que ele herdou do pai, que herdou do avô, e a gente não olha, não enxerga, não valoriza. Exatamente. Exatamente. Cara, às vezes você vê, às vezes, principalmente aqui, às vezes no carnaval, são essas coisas, às vezes as bandas que tocam não é daqui, na maioria das vezes, é tudo de fora. Agora é um grande debate que se tem, às vezes é o São João de Campina Grande, de Caruaru, que há 10, 12 anos atrás era puro forró. Hoje está começando a mudar. E lá tem um embate gigante. E não é só um embate gigante das bandas, é o público, o pessoal que mora no lugar, que pede a banda tradicional do forró, essas coisas, a banda local da cidade. Aqui ainda isso é muito, acho que é muito verde. As pessoas ainda não, por falta de cultura, as pessoas não olham esse lado. O pessoal acha que mas falta de nós mesmos valorizarmos o que é nosso e o empresário, em vez de faz um evento, um festival, fazer com as bandas da casa, os músicos da casa, Exato. né? Exatamente. Esse embate que você está falando aí em Campina Grande é porque o negócio precisa dar muito dinheiro, então desvaloriza da casa, né? E é bíblico, né, meu irmão? O profeta de casa não tem honra, não, meu irmão. Não tem honra, Esse é o grande porém. Aí cara, a burocracia finda matando esses artistas, assim. Esses artistas, mas que legal, cara. Quer fazer um projeto. Que legal, cara. É lindo demais esse projeto. Depois manda deve ter Instagram desse projeto. Sim, manda. Passa os contatos do maestro. Eu gostaria de conversar com o maestro, porque a gente precisa evidenciar essas pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Lá, para você ter ideia, lá quem é professor de musicalização lá é o Zé Fontes, um contrabaixista. O Fontes fez a pesquisa de mestrado dele toda em cima da ilha de música. Que legal. Sobre a metodologia que a ilha de música usa, o processo de criação, como foi fundado, essas coisas. Foi um baita de um trabalho. Se eu não me engano, tem esse trabalho aqui, impresso, Agora, para achar aqui, acho que não sei se tá. Não, você manda para mim dar uma olhada depois. Foi um trabalho muito bacana, muito bacana. E a ilha agora, como ela está enraizada dentro do bairro, a cada ano aumenta, porque em 2010, 2011, a evasão da ilha era uma coisa que preocupava, para você ver. Eu moro aqui no começo da comunidade da África, que no geral é ribinha, mas quem morava lá embaixo, perto da praia, não sabia que o projeto existia. Isso há 10, 12 anos atrás. Hoje quem mora lá na praia sabe. E a evasão, na minha época, preocupava. Hoje não. Hoje é muito. Se inscrever 10 meninos, é difícil para os 10 meninos sair. Às vezes sai um ou dois, porque o pai e a mãe matriculam em janeiro, e em fevereiro, março, volta às aulas. E esses meninos vão estudar de manhã. Aí só perde a vaga por causa disso.
Aí, Entendi. o lance de querer um dia funcionar à tarde é isso, porque o menino que não puder fazer de manhã, ele vai estudar, fazer música na ilha à tarde. Hoje a evasão na ilha é muito difícil. A gente chama os fiéis, o menino entra com, o menino entra com 10 anos, fica 11, 12, 13, 14. Tem uma agora que entrou na ilha com 12, eu fui 13 anos, ela vai fazer 18. Ou porque eu fui 18, eu queria continuar com 16 ainda para não sair da ilha. E provavelmente um regresso dos, dos Sim, alunos para sim, continuar sim. trabalhando, cara. É Sim, isso. Os que saem da ilha que vão para a universidade, eles voltam, né? Uma das últimas que está fazendo universidade agora é Vitória, que chegou no projeto com 9 anos. Ela ficou até os 18, aí está fazendo licenciatura agora, ela também faz o técnico de piano, né? Eu acho que dentro de mais algum tempo ela vai voltar para a ilha como professora de piano para os meninos. que legal, né? É, eu fui aluno. É lindo demais, viu, cara? Isso aí é É, lindo demais. ó, eu fui aluno da ilha, e a partir de 2011 eu virei monitor de violão, assumi a turma de violão. Desde 2011 eu tô dando aula de violão na ilha. Monitor, aí fiz o técnico, aí me formei em licenciatura, agora eu sou professor de violão na ilha. Mas já Que faz legal. 12 anos que eu dou aula de violão. E às vezes, Reni, não é de 10, a proposta da ilha não é só você fazer os meninos se tornar músicos. Os que forem músicos, muito bom, bacana, consiga, siga, a gente dá todo incentivo. Mas às vezes a gente sabe que nem todos vão ser músicos. Mas só de às vezes um entender que ele pode viver uma boa com o outro, já você ganha. E entender que o caminho a seguir é esse, o caminho do bem. Isso aí você já ganha a vida, né? Você ganha a sua vida, você ter salvado uma É criança. uma, é, um, é a função, talvez é a principal função de um projeto social. É É, você tirar o garoto do risco, né, de se envolver com coisas erradas. Então, exatamente. provavelmente o garoto, a criança que se envolve com a ilha, ele vai ter uma consciência social diferente e ele É, vai perceber que existe algo maior que o bairro dele, exatamente. né? E ele Exatamente. vai começar a enxergar outras crianças, os pais também provavelmente vão enxergar, dizer que, poxa, a maioria dos garotos vão para a universidade, vão fazer Cara, porque muda, assim, se os garotos chegarem na UFRN, muda tudo, cara. Né? Eu acho que já teve alguns episódios aí que você for assistindo, você vai ver que eu acho que eu já contei assim a minha matutice quando eu cheguei, assim, eu era muito matuto, bicho, quando eu entrei na universidade, assim, era assim, sabe, o cara chegando assim na O que é cidade e isso? olhando assim, O que é isso? cara, bicho, muito, cara, eu não sabia o que era o Google, eu não tinha e-mail, não sabia o que tinha e-mail, nunca tinha mexido em um computador, assim, né? É, Tinha eu feito vim alguns entender o que é a projetos, mas universidade, eu vim entender o que é a universidade, eu acho que depois de 2010 que eu entendi. E olha que minha mãe era doméstica na casa de uma professora universitária, professora da UFRN. Então, eu cheguei a conversar, mas depois ela disse assim, Severina, os seus meninos quando terminar o ensino médio, tudo bem, se eles for trabalhar, tudo bem, mas eles têm que sair do ensino médio e ir para uma universidade ou faculdade. Preferência à universidade, porque a Universidade Federal é pública. Se o menino não estiver trabalhando, você vai só se preocupar com o dinheiro das passagens dele. Aí foi quando eu já tinha tentado vestibular para engenharia. Eu tentei umas 2 ou 3 vezes ainda. Aí foi quando eu disse, não, vai ser mais engenharia, vou ser música. Aí foi quando eu comecei a frequentar a universidade, a partir de 2011. Eu digo, é isso aqui que eu vou ter que fazer para mim. Aí pronto, é aqui que eu vou ter que estudar. E graças a Deus consegui fazer um técnico, fazer uma licenciatura, futuramente um dia conseguir um mestrado, fazer uma prova de mestrado. Vai ser um período muito rico na minha vida e para futuramente é, aí essa, conseguir alcances maiores. a verdade é que cada vez que você se gradua, né, cada vez que Uhum. você faz um curso superior em qualquer área, aumenta as possibilidades e as chances de uma profissão, de um trabalho e Exato. tal, né? Exatamente. Hoje você dá aula só na ilha, você Só na ilha. toca na Ah, noite e tal. exatamente. Eu dou aula na ilha, eu trabalho na ilha todos os dias, de segunda a sexta.
só pela manhã. E às vezes na tarde tem algum pé de serra para tocar, que eu também toco zabumba também ainda. E vivo tocando com Jabas, eu faço os trabalhos de Gilberto solo, né? Que hoje eu gravo, eu faço violão e guitarra para Gilberto. Qualquer música dele, na maioria deles, sou eu tocando violão, tocando guitarra. Às vezes eu tenho meu lance instrumental também, às vezes que faz muito tempo que eu não toco, porque eu estou mais tocando também ultimamente com Jarbas de acordeon, um sanfoneiro, eu sempre toco. Quando eu Sim, não toco sim, no sim. trio, conhece, né? Quando eu não toco Sim, claro, fez, pagou disciplina agora comigo, não? em trio, quando eu não toco no trio dele, que eu tô tocando zabumba, eu toco na banda. Aí eu toco guitarra na banda dele. E o que aparece de trabalho aí pra gente fazer, a gente vai fazendo. Porque eu acho que a gente tem um lado professor, essa coisa, mas também o músico também gosta de estar no palco, tocando. Eu acho muito bacana. E esse trabalho com a banda do Giba, que eu toquei agora no Carnaval, é um trabalho que é uma experiência muito bacana. Eu comecei a tocar guitarra na banda do Giba em 2012, uma oportunidade de ouro. Oportunidade de ouro. Eu nunca tinha tocado frevo, o Gilberto chegou aqui em casa, ó, tá aqui as partituras, você vai escutando aí, vai estudando. Quando for semana que vem, a gente vai ensaiar. Aí, naquela época, eu ainda tinha um pouco de cabelo, né? Perdi um bocado de cabelo porque era muita música que eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei desesperado, pensando que eu vou dar conta, tentar trabalhar. Aí ele também juntou comigo, com o Taliba. Ó, essa música a gente vai passando assim, assim, sabe? Muito. Sempre sendo professor da gente. Foi. Aí de lá pra cá, todas as tocadas sou eu. Eu só não toquei na banda do Giba em 2015, que eu tava com minha mãe tava internada, e eu tava com cabeça para nada, minha mãe tava internada, doente, depois do carnaval chegou até a falecer, e logo depois que meu menino nasceu, que ali perto do carnaval, eu também tava meio que desligado do mundo, porque essas duas coisas eu tenho que ficar focado ali neles. Mas depois, de lá para cá, sempre Faz sou parte. eu que toco ele. E é um baita de um trabalho, baita, assim, um trabalho muito rico, que é o frevo, uma música nordestina, né? Praticamente nós é pernambucano, e ele é pernambucano, a gente aprende muito tocando isso Cara, aí. assim, a sua experiência como professor, só foi na ilha você dá aula particular, você já deu aula em Eu já, escolas, eu já, algo eu nesse já, sentido, dei, não? eu já dei aula particular, já dei aula no Eu de Ramalho aqui, no Mais Educação. Ultimamente, sempre, o meu trabalho sempre foi muito focado na ilha, né? Que a gente faz muita coisa na ilha e fico muito quase que Você tem preso uma à ilha. relação, você tem uma relação familiar, né, cara? Sanguínea, né? Se tornou uma casa, né? Se tornou posso dizer, minha segunda casa, a Ilha de Música, desde 2007 também, a gente está sempre lá. Eu dei aula no Mais Educação de 2014 até 2019 também, aí já trabalhava com musicalização das crianças. Só que acabou Mais Educação, mas só que os alunos aqui da rede municipal, eles têm aula com o professor Tiago Santana, que é professor da rede municipal. E ele dá aula no Navegante e dá aula no Moio de Ramalho. Só que os meninos, a partir do terceiro ano, quando eles vão para o quarto ano, vão estudar à tarde. E esses do terceiro, que fizeram o terceiro ano antes, que eles vão para o quarto ano, eles vão estudar à tarde na escola, de manhã corre todo mundo para a ilha. Já chega já com a musicalização, já chega soprando as flautinhas. E eu digo, olha aí, ó, pelo menos a escola tá ajudando a gente. Que Mas, legal, cara. Que mas, massa. Bicho, a minha bicho, ligação mesmo de aula é a ilha de música, né? Foi lá onde aprendi praticamente tudo. Para tu ter ideia, com o conhecimento que eu tive na ilha, eu não tive dificuldade de pagar disciplinas de música na universidade. Eu lembro da primeira vez que eu fiz a prova do técnico, foi em 2011, para tentar entrar em 2012. A gente tava tudo aqui, aperreado aqui, sabe aquele menino desesperado. Rapaz, amanhã tem a prova teórica e a gente não sabe de nada. Aí, 2 dias antes, a gente falou com o Gilberto. A Gilberto, olha, amanhã, isso foi na segunda, a prova era na quarta, ele fez na segunda. Amanhã eu tenho orquestra sinfônica. Depois da orquestra, eu posso vir para cá, para a ilha, o quadro está aqui, vocês pegam um programa e a gente tem essa aula. Gilberto foi para a orquestra, chegou da orquestra, era mais de 5 horas da tarde. Passou, nesse dia ele não foi para a ilha, que ele teve muito trabalho de manhã
e à tarde teve a orquestra. Mais de 5 horas da tarde. Aí ele chegou na ilha, cadê o programa? Pegou, passou tudo. Saiu de lá, era quase 9 horas da noite. Renê, no outro dia, tudo que ele falou caiu na prova. Caiu. Tudo, tudo. Ele falou, tudo que ele falou caiu na prova. Aí a gente... É isso assim. As notas, se a gente pegar as notas daquela época, todo eu, Taliba, Diego e Gabriel, quase todos quatro tiraram a mesma nota. Por causa que os assuntos que Gilberto falou foi tudo que caiu na prova. Aí eu fiquei pensando, o conhecimento é importante, mas o que o cara fez não cobrou, ele nunca cobrou nada da gente, nada. Ele trabalhou de manhã, trabalhou à tarde e no final, podendo ir para casa descansar, não, foi lá para ele, chamou a gente, leva um caderno, leva um lápis, a gente passa isso aqui tudo direitinho, para vocês ter dúvida. E no outro dia estava lá de novo. Isso eu acho que isso é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague.